noite, tudo bem? Bem-vindo a mais um de Galho em Galho, o podcast da Monki. Hoje numa edição especial, aqui no Startup Summit 2023, um evento do Sebrae e um dos maiores eventos de startups do país. Eu estava conversando com o pessoal do Cubo hoje e falei, putz, eu quero entrevistar pessoas novas, eu quero entrevistar pessoas corajosas, como todo empreendedor, mas de destaque, assim, de algum destaque que cresça aos olhos, né? E aí o pessoal do Cubo falou, vocês têm que conhecer duas meninas incríveis. Tô aqui agora, tô com as duas, eu vou deixar elas se apresentarem. Pode bater para o ímpar se vocês quiserem. Pode começar você, Marcos. Mas como eu sou canhoto, vou começar pelo meu lado esquerdo. Eu também sou canhota, então é uma coincidência. Então vamos lá, gente. Olha, primeiro de tudo, obrigada, que prazer. Foi super repentino, né? Eu tava passando para dar um oi pro pessoal do Cubo e falaram, não, tem uma oportunidade de vocês irem ali falar um pouquinho sobre a Landep. E eu falei, com certeza, vamos lá. Então, me chamo Mayara. Prazer, Mayara Protti, sou fundadora e hoje CMOF, várias siglas do C-Level aí da Landep. A Landep é uma empresa de marketplace, um ecossistema logístico, mas para simplificar bastante, a gente fala que é o Uber da construção civil. Então é o primeiro aplicativo que conecta caminhoneiro com construtora para o transporte, principalmente de solo, areia, entulho. Então faz toda essa parte logística. E a gente está no mercado há 3 anos, com grandes construtoras já sendo atendidas diretamente pela plataforma. Então, dentre elas, Cirela, Gafisa, MRV, alguns grandes nomes. E primeira vez aqui no Startup Summit. Então, tá realmente muito legal, assim, é uma honra poder representar todo o time que tá lá em casa e tá aqui com vocês. Então, vamos lá. Boa, obrigado. Bom, primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Também agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, estar acompanhando a marca. Já conheço dessa visão de Construtec, de pegada de construção, de mulheres à frente de Construtecs. Eu acho que isso é sempre legal reforçar. Eu sou Janaíne Nascimento, eu sou CEO da Hoff Analytics e, assim, resumindo um pouquinho da Hoff, nós entregamos inteligência de dados para o ecossistema da construção. Então, de uma forma muito prática, a gente uniu o tradicional problema do mercado da construção, considerando aí que é um pilar, né, de desenvolvimento do nosso país, aquela famosa frase que todo mundo conhece, que dado é o novo petróleo, para poder de fato transformar dados em estratégias para o mercado da construção. E contando mais um pouquinho do nosso negócio, a gente sabe que nenhuma obra nasce da noite para o dia, né? Então o que a Hoff faz? A Hoff mapeia essas informações de diversas fontes, né, ou melhor, esses dados de diversas fontes e transforma em informação. Então hoje o nosso cliente, ele tem uma plataforma onde seria, fazendo o exemplo da Mayara, seria o Google, né, da construção. Olha, ele digita, duas empresas gigantescas. Ele digita, o nosso cliente fala, eu quero atender obras hidráulicas de mais de 10 mil metros quadrados no sul do país. Ele vai ter lá todas as relações dessas empresas. Nós conseguimos acompanhar todas as atividades da construção civil. Então, a partir do momento que a obra tem algum tipo de irregularidade, ela está dentro da nossa plataforma. Eu só não consigo acompanhar a obra irregular, de comunidades, puxadinhos, etc. Mas seja uma grande obra, seja uma pequena obra, a gente consegue acompanhar entregando estratégia, porque hoje o meu cliente não usa isso só para questão comercial, não é só saber para quem vai vender, mas é poder saber desses dados, ter esses dados para poder ter projeção de consumo de material, demanda, estoque, e eu ainda quero chegar num outro propósito, que é, se eu tenho a minha produção de acordo com a minha demanda, por que não economizar água, economizar a emissão de carbono, etc. Né? Mas estamos chegando lá. Mas já falei demais de Hoff, obrigada pela oportunidade. Estamos aí em grandes indústrias do mercado da construção, também agradecer essas oportunidades, né? Tigre, Dexo, Atlas Schindler, entre outras. Bom, pessoal, é isso, tô brincando. Eu não entendi, quais são as duas pontas que você conecta? A gente conecta saber o que está acontecendo na construção, por exemplo... Uma obra, né? Existe o projeto e não só o que está acontecendo, mas desde a fase do projeto. Então, eu vou dar um exemplo para uma indústria de elevadores que a gente atende. Onde estão os projetos? Quem está se movimentando para construir um novo prédio? Bacana. Qual é o tamanho desse prédio? Qual é o endereço desse prédio? Qual é a construtora? Qual é a incorporadora? E aí, o nosso cliente quer saber de tudo isso para que a equipe comercial possa fazer o contato com essa empresa, para já negociar o elevador, para
negociar tubos e conexões. Né? Entendi. E aí essa questão Entendi. comercial. Só que considerando que a gente acompanha todas essas atividades da construção civil, eu sei o tamanho da obra, o padrão da obra, o endereço da obra, isso a nível nacional, a gente aplica coeficientes de, por exemplo, para uma obra de X metros quadrados, quanto se consome de tinta? Então a gente tem a esteira de projeção de consumo de tinta, de aço e tudo mais. E a parte bem bacana de oportunidades que a gente teve e tudo mais, foi poder, quando a gente nasceu, somos novos, temos aí, vamos completar 3 anos, quando a gente nasceu na metade de 2020, foi conseguir validar o nosso MVP com grandes indústrias, né? Tivemos também investimento da Vedacity, que também abriu muitas portas, né? E fez com que a gente fosse conhecendo algumas dores para ir sempre aperfeiçoando a nossa plataforma. Construtec, para mim, é relativamente novo. Exemplo disso que as duas empresas têm... Vai fazer 3 anos? Tem 3 anos. Exato. Em que momento... Assim, o Cubo está abrindo agora a vertical de Construtec, já abriu, na verdade, mas é recente. Você tem um histórico familiar, então eu queria que você... Vou voltar por aqui. E você, como é que você chegou em Construtec? E qual foi a dor que iniciou a empresa? Na verdade, a nossa história é um pouquinho diferente, que eu acho que é até trazendo um pouquinho do espírito brasileiro mesmo, de abraçar desafios, de criar histórias. Então, assim, a gente não tem... não tínhamos, né, nenhuma bagagem de falar assim, nós era da família ou coisas dessa situação, nenhuma experiência, o que a Má tem, né, que é sensacional. E o nosso caso foi uma dor e foi inclusive, né, não quero relembrar isso, mas foi um momento criado pela própria pandemia, né? O meu sócio Wesley, ele prestava serviços para uma loja e a loja falou assim em determinado momento, caramba, eu queria vender tal piso, se eu soubesse qual é a construtora que está por trás dessa obra, eu ia entrar lá, ia conseguir vender e seria sensacional. Aí ele falou assim, peraí, mas nada nasce da noite pro dia, ninguém acorda e fala, vou construir. Então vou atrás desses dados, né? Nisso ele mapeou São Paulo, entregou para os caras, falou, a construtora é essa, os caras venderam, nem pagaram comissão, porque não era nada disso, e beleza, né? Chegou a pandemia, estava tudo bem, eu estava nessa época na área de condomínios, né? Nós somos casados, marido e mulher, sempre acompanhando, mas eu estava voltado como uma diretora de uma administradora de condomínios. E aí chegou a pandemia. Para mim as coisas não mudaram, mas para ele, como ele prestava serviço para lojas, as lojas abaixaram as portas, né? E veio a crise. Ele falou assim, poxa, tô sem salário, porque a loja não vendia, não tinha como pagar, ele era terceirizado, mas tô sem contrato. E aí, o que a gente vai fazer, né? Poxa, mas espera aí. A informação é importante. Então, ele já tinha mapeado o Brasil inteiro. Isso deve servir para alguma coisa, deve fazer sentido, né? Mas vamos procurar lojas? Não faz sentido procurar loja, tá todo mundo fechado. Mas espera aí, a construção não parou. Mas então, se não parou, quem não parou? A indústria. Então, vamos com a cara e coragem atrás das indústrias e mostrar que é algo diferente, né? E aí foi que a gente foi atrás das indústrias, claro que no começo, né? E aí falando um pouco dos perrengues, né? No meio da pandemia, 2 moleques, vamos dizer assim, né, sem nenhum super mega currículo, falando que conseguiu mapear todo o mercado da construção e que não tem isso ainda, porque existem ferramentas que fazem esse mapeamento. Só que essas ferramentas mapeiam de forma manual, motoboy, pessoal ligando para construtora, etc. E a gente conseguiu automatizar tudo isso, né? E aí conseguimos entrar em indústrias e aí uma foi servindo de case para outra, a gente foi aprendendo muito e não vou falar demais, senão vocês perceberam que eu gosto de falar, né? São 3 dias de evento. 3 dias de evento, a gente tem tempo. Exato. Mas deixa pra Má contar a história dela, que é incrível também. Mas assim, essa foi o impulsionador aí pra nascer a Hoff. História incrível mesmo. Eu não conhecia. Então, parabéns por tudo que vocês passaram e chegaram até aqui, que é a melhor parte. Bom, eu acho que você traduziu o mercado da construção civil, né? Então, realmente, entendo que o mercado da construção civil é um mercado muito tradicional, né? E ele não é um mercado que ainda está com a tecnologia tão intrínseca na operação, no dia a dia, no planejamento. Então, tem muita oportunidade, né? Verdade. Então, realmente tem muitas chances de startups conseguirem entrar nesse segmento e trazer inovação. E são inovações em diversos lados. Bom, eu cheguei nesse mundo, trabalhava no mercado de bens de consumo, então eu não tinha nada a ver com construção. Executiva de empresa grande. Eu era executiva de uma empresa grande.
E já estava 8 anos no mercado, sempre quis ser CLT, né? Carteira assinada, vida um pouco mais tranquila. Muito mais tranquila. Né? Comparado ao mundo do empreendedorismo, é muito mais tranquilo. E a minha família, né, eu sou neta e filha de empreendedores, sempre no ramo da construção civil. Então, tudo começou com meu avô, há 60 anos, sendo caminhoneiro no ramo da construção. Uma história curiosa é que ele participou da construção da Dutra, então tem foto dele em frente à Basílica de Nossa Senhora quando estava construindo, assim. Nossa, que legal. Então, é realmente algo bem da minha família, de história. E como eu cresci acompanhando esse universo da construção civil, eu, na verdade, tinha um certo receio de participar disso, porque eu sabia o quanto era tradicional e é ainda muitas vezes fechado por empresas que estão aí no ramo há 50, 60 anos. E aí eu fui para o bens de consumo. O meu irmão, que é meu sócio, estava também numa multinacional, então ambos atuando em outras áreas. E, de repente, o nosso pai, empreendedor nato, né, já teve diversas empresas no ramo, chegou e falou assim: vocês não querem trabalhar comigo, mas eu vou dar uma herança para vocês. E chegou com o CNPJ, o nome e a ideia. A princípio, ambos falamos, certeza que já existe um Uber da construção civil. Esse conceito de Uber já está, né, acontecendo, isso era 2018. Já está acontecendo em vários mercados, certeza que para a construção civil já tem. E meu pai falou, não tem. Eu pesquisei, não achei em lugar nenhum. E, bom, começamos o modelo de negócio, estudar o mercado. Aí eu fui descobrir quanto que cabia num caminhão. Eu não sabia nem o horário de trabalho de um caminhão, quanto volume ia. E estudando o mercado, eu realmente descobri que no Brasil, na verdade na América Latina, nada similar, nada parecido. Depois de um tempo, descobri algo nos Estados Unidos e na Alemanha, que são meus benchmarks hoje, mas... Então, tem muito mercado ainda a ser operado. E começamos o primeiro aplicativo para conectar os caminhoneiros diretamente às construtoras. Sempre muito inspirados no Uber, que foi a ideia que eu falei. E é muito engraçado, porque aí conversando com as construtoras, eles nos trouxeram, olha, muitas vezes a gente tem receio de onde essa carga está indo, né? Se realmente esse material, que é a grande preocupação, ele não vai ser descartado no meio da marginal, não vai ser descartado, o que a gente sempre vê no jornal, descarte irregular nas rodovias, em canteiros. E isso gera uma multa ambiental gigantesca para as construtoras, né? Pode até queimar o nome da empresa. E eles falaram, a gente colocava muitas vezes motoboy para perseguir, para ter certeza que esse material ia ser descartado no local correto. Então, você falou de motoboy... Eu falei, nossa, a gente tá super Exato, conectado. você falou de motoboy, eu falei, isso realmente acontece de verdade na construção civil. Então, duas fontes trazendo aqui... A gente não quer tirar as oportunidades do motoboy. Não, deixem os motoboys também para isso, mas para outros níveis. Exato, deixem os motoboys atuarem, nenhum problema com isso. Mas para essa gestão logística, né, de caminhões, hoje Landep está aí, então a gente conecta e acompanha tudo. E falando de propósito, eu acho que o mais legal também, como a gente consegue ter o mapa das obras que estão rodando ali em tempo real em São Paulo, é super conectada. A gente já está conversando nos bastidores. Então, como a gente consegue ter o mapa das obras que estão rodando em tempo real em São Paulo, o que a gente já faz hoje, a gente conecta essas obras. Então, ao invés de você descartar o material a 80 km de distância em um aterro legalizado, a gente muitas vezes consegue reaproveitar material entre obras. Nossa. Então, isso reduz muito a pegada de carbono. Então, hoje a gente já tem uma economia de mais de 700 toneladas que a gente conseguiu só fazendo eficiência logística, reaproveitando material, reaproveitando resíduo. E a gente entrega isso com um certificado, inclusive, de carbono para as construtoras. Mas, por exemplo, sobra madeira ali, falta madeira aqui. Não é um material já trabalhado? Assim, perguntas de um ignorante. Exato. Não, e é uma pergunta muito importante, de fato. Hoje, grande parte do volume que a Landep transporta é solo de qualidade. Então, é muito naquela etapa inicial que está fazendo a escavação da obra, né? E aí, esse solo, obras precisam de solo para deixar o terreno, né, plano. Outras obras precisam escavar para fazer um subsolo, algo assim. E aí, é esse material que principalmente a gente reaproveita, né? Então, tem que ter feito um estudo para saber se esse material não está contaminado, etc. Mas é uma super oportunidade do caminhão rodar 10 km, 5 km. Às vezes ele consegue fazer 15 viagens num dia e sendo que longas distâncias ele ia fazer 2. E você rentabiliza, por exemplo, a areia? Não.
Na verdade, hoje o solo no Brasil, ele é um bem que, tirando empresas, né, que são jazidas próprias para a produção disso, quando você está fazendo descarte, você não pode vender esse material. Entendi. Então, você pode fazer uma carta de doação e reaproveitar isso entre obras com todo o laudo técnico, né? Mas não é monetizado. Ele não pode ser, por ser, né, o solo ali é propriedade do Brasil, do país. Então, é isso. Mulheres empreendedoras no ramo de construção. Duas. Fale-me sobre isso. Bom, eu vejo que assim, eu tive o prazer, né, de conhecer muitos diretores muito bacanas que são grandes professores, alguns são mentores pro bono, inclusive, né, que eu preciso de dicas e tudo mais, e eles sempre me dão muito caminhos, então assim, tenho muitas coisas positivas, né, mas ainda sinto falta de a gente falar assim, caramba, cadê as grandes diretoras, assim como temos os grandes diretores, né, não que somos diferentes, acho que somos todo mundo, somos iguais, né, mas acho que o único ponto que a gente traz, mas uma coisa que eu acho que assim, eu super me conecto com a Má, é que normalmente quem está, né, à frente das startups, né, founder e tudo mais, normalmente são homens, né, e o que eu posso dizer disso tudo é que ainda precisamos de mais mulheres, né, à frente de Construtec. Acho que é por isso que na minha startup eu adoro tudo rosa, porque eu amo rosa, não é por isso, mas é porque eu gosto de rosa mesmo. Acho que cria uma presença e falta um pouco mais, porque o pessoal acha que não, do que é sua startup de saúde, etc. Não, uma Construtec, nossa, construção, mulher, tem gente ainda que se assusta um pouquinho. Não é o caso, eu só queria entender o desafio, né? Eu entendo, eu acho incrível. Acho que as startups dão um espaço gigantesco para qualquer perfil, cor, raça, exato, gênero, não importa. Exato. E que é difícil encontrar nas empresas. Exato. Porque a empresa tem todo um processo, já tem gente lá, entrar e criar relevância demora. Exato. Por mais que tenha predisposição. Eu acho que o mercado de startups está sempre escancarado para isso. Mas mudando um pouquinho esse ponto, mas só para não deixar de falar disso, que eu acho muito importante, mas o que eu vejo com base hoje nos nossos clientes é que as empresas estão investindo muito, né, na diversidade e principalmente eu acho que para a gente tem sido assim, grandes portas e grandes oportunidades a inovação aberta, né? Porque como que você fala, poxa, uma startup que vai completar 3 anos atendendo grandes indústrias, se não fosse essas indústrias, essas corporações investindo, né, em startups, investindo em portas, né, e abrindo essas oportunidades, e não é só abrir oportunidade, é criar uma cultura interna também para que esses colaboradores, essas empresas abracem as startups, né? Então acho que isso é algo muito positivo. Às vezes a gente fala só dos perrengues, né? Mas eu acho que eu tenho muito para agradecer também a esse ecossistema de inovação do Brasil, né? Eu acho que eu acompanho alguns outros países, não tem isso, e às vezes a gente reclama do nosso país, a gente tem esse impulsionamento, né? E vamos levar mais mulheres para isso, né? E você, o que temos? Bom, acho que o primeiro ponto é diversidade constrói, e é muito bom que, de fato, hoje, grande parte das empresas que a gente presta serviço ou que estão nos assessorando em grupos de investidores e diversos, estão buscando essa diversidade, estão buscando ter um equilíbrio. Então, eu lembro, primeiras reuniões de apresentação para investidores eram praticamente só homens investindo. Então, grupos anjos, você chegava, muitas vezes eram só homens na sala. Hoje, isso já mudou bastante. Então, de fato, o mercado da tecnologia, ele está abrindo muito mais porta para mulheres. Hoje é curioso, a Landep, hoje 80% da liderança é feminina. Então, desde o nosso líder de tecnologia, nosso líder de vendas são mulheres. Não foi de propósito, foi por acaso, na verdade, uma casualidade, mas que deu super certo. Mas hoje a gente vê isso muito claro, a diversidade dentro do time é algo que a gente está buscando sempre, desde o princípio. Isso faz um equilíbrio, né? Então, também ter uma liderança só feminina, muitas vezes não vai gerar essa diversidade que traz o pensamento masculino, que traz talvez alguém mais idoso, que traz alguém com outra formação e etc. Então, assim, diversidade para mim é tudo, e startups estão já puxando essa agenda desde o começo, isso é animal. E falando sobre Open Innovation, que é até um ponto que a Jana trouxe,
Isso também é muito legal e a gente vê aqui no próprio Startup Summit, né? Muitas corporações aqui hoje trazendo espaço para ouvir startups e trazendo hoje de manhã ouvir os pitches delas, trazendo seus desafios, o que elas estão buscando. Gente, isso é o que a gente mais precisa no Brasil, no mundo, né? As empresas estarem abertas. O primeiro passo, na minha visão, estar aberta, ouvir o que tem no mercado. E o segundo, que aí é o que acredito, na minha visão, é um pouco mais difícil. Quando você entra na grande corporação e você está contratada, você engajar o time interno da corporação a trabalhar com a startup. Porque eles já têm os seus processos, as suas rotinas, as suas culturas. E aí chegar para uma startup que vai trazer algo novo, às vezes tem uma resistência. Então, mas tá andando, né? Não é à toa que estamos aqui, que o Brasil está crescendo nesse mundo de tecnologia. E não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Vamos lá, a gente vai conseguir fazer isso. Estou super confiante. Essa questão de... Eu ia perguntar, inclusive, mas que bom que você trouxe. Essa questão de corporações e startups. Eu tenho, sei lá, duas visões. A primeira é, a corporação pode ajudar muito com background, pode ajudar muito com processo, insight, e é um caminho interessante das startups entrarem nas empresas sendo elas mesmas, tendo autonomia. Porque senão a empresa... a startup vai entrar na empresa, a empresa vai mudar a startup e aí perdeu a essência da startup, tanto no negócio quanto na gestão. O outro lado são as empresas que propõem para o mercado um tema, as startups se inscrevem, ou ideia se inscreve, depende do estágio, do tipo de programa, para ser uma área da empresa. Vocês veem isso acontecendo? Vocês já esbarraram em alguma proposta, algum caso nesse sentido? E o que faz mais sentido para vocês? Eu já imagino a resposta. Começa você, você começa Então vamos. Não, já vi os dois modelos, né? E ambos têm vantagens, na verdade. Não tivemos grandes dificuldades em nenhum deles, assim. Hoje, o que eu sinto... quando a gente entra no modelo da empresa nos trazer a sua dor, e aí ela meio que passa para a startup um desafio, fala assim, olha, desafio para as startups, tragam aqui a sua solução. Isso é mais fácil, porque aí você vai realmente na veia ali que está pulsando, naquele ponto que a empresa está te trazendo e que você consegue um engajamento, mais facilidade, menos travas, o negócio roda muito mais rápido. Minha percepção, né, pelo que a gente já viveu. No caminho contrário, quando coloca a startup para ser meio que uma área ou um piloto ou algo assim, é um pouco desafiador porque é o que você acaba barrando nos processos já internos, nas coisas que já estão acontecendo em outras áreas que dependem daquela inovação. Então, eu senti uma facilidade maior quando o desafio já veio e nós levamos uma proposta, e aí quando você leva essa proposta é muito do que você trouxe. Você pode ser a inovação ali, você pode brincar e mudar, questionar e entender. Eu acho que precisa muita empatia. Isso é algo que eu ouvi bastante no Cubo, inclusive. É muita empatia de ambos os lados, para entender realmente como funciona o outro lado e eles entenderem o nosso lado, que temos muitas vezes menos recursos, menos, né, tempo de experiência. Mas ambos os lados têm dado certo. Eu acho que as duas iniciativas a gente conseguiu de uma maneira ou outra ali. O namoro acabou dando casamento, muitas vezes. Com certeza, eu também compartilho da mesma opinião, né? Você entrar por uma porta, né, estruturada por uma área de inovação e tudo mais, com certeza é mais fácil, né? Porque ele já te traz a dor e você fala assim, caramba, eu tenho certeza que eu consigo resolver essa dor. Você vai preparado e acontece esse negócio de uma forma muito prática, porque a pessoa que está ali do outro lado está te pedindo para você ajudar, né? Então você está ali, você está me pedindo, eu estou aqui com a solução e está feito o casamento, né? Só que o que eu vejo que falta e aí também por isso que eu gosto muito da outra possibilidade, é que muitas das vezes
vezes, nem sempre a indústria tem uma área de inovação estruturada. Eu percebo que elas começam a estruturar agora. Tem muita indústria que a gente atendia já, começou a atender desde o começo, foi assim, um grande case para a Hoff, mas não tinha área de inovação, né? A gente foi batendo lá mesmo até conseguir entrar, e agora o pessoal está se movimentando para ter uma área de inovação. Então, mas com certeza, não é um caminho simples, mas é necessário, porque às vezes a indústria está lá, é o comodismo, né, de todos os seres humanos. Então aqui está acontecendo, por que eu vou abrir uma chamada para mudar alguma coisa que teoricamente está dando certo, né? E aí entra, obviamente, que com dificuldade, mas com muita oportunidade, porque aí a hora que você consegue mostrar que você vem para contribuir com o processo, que você vai dar produtividade, que você vai realmente ser uma nova ferramenta, o pessoal também abraça. Então, os dois caminhos eu acho que são necessários e até complementares, né? Então, tem sido boas experiências. A Monk atende muita empresa grande e poucas as empresas têm áreas de inovação no modelo atual com mais de 5 anos. Com mais de 5 anos, com certeza, não tem. Então, eu chutei alto, mas é real. Com certeza. E tem muitas empresas novas que têm as dores de todos, de assim, criar cultura, passar da barreira da credibilidade, se crescer como área, ter mais receita, ter mais credibilidade. E eu tenho uma teoria de que as áreas de inovação das empresas vão atropelar o marketing em breve. Porque hoje em dia o marketing B2B, mas muito do B2C, é a empresa que está se anunciando, impondo uma mensagem para o mercado do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Então, muitas vezes, aquele consumidor não quer receber essa mensagem, mas a empresa quer que ele receba naquela hora. As áreas de inovação, elas constroem as narrativas através de verdade. Então, quando uma área de inovação traz a empresa de vocês para dentro e desenvolve vocês, eles crescem e as startups crescem, já vira uma história pronta. Sim. Que só tem que tirar o véu e mostrar para todo mundo. Então, é a história que todo mundo quer ver, é a história que todo mundo acredita, e é uma história para a empresa de uma troca ganha-ganha de verdade. Então, eu acredito nisso, a Monk aposta nisso, como empresa de marketing, de comunicação. A gente entende muito do que os hubs, as corporates, as startups e a gente sofrem. É muito legal ouvir vocês porque mostram que a nossa tese está indo para o mesmo caminho, mostra que empresas num segmento novo, num país que está se desenvolvendo, tem muito caminho, tem histórias muito bonitas, são empresas familiares que estão fazendo. Verdade. Né? Que tem um desafio grande de você que nunca tinha montado uma empresa, muito menos uma familiar, estabelecer a sua cultura através de... Sem plano B, né? Eu sempre falo isso. Mas através do jeito que você e o seu marido são, trazendo gente que compra o seu sonho. Exato. E a mesma coisa você com seu irmão, mas o seu pai, seu avô já tem história, então como evoluir a partir dessa história, né? Legal. Sim. E eu queria só comentar um ponto que você trouxe que é muito verdade. Eu não acho que a inovação vai atropelar a área de marketing. Eu acredito muito que a inovação vai trazer já o prato cheio assim para marketing, para trabalhar junto. Então hoje isso tem acontecido comigo. Então muitas vezes a gente já chega no marketing já da construtora junto com o time de inovação falando assim, olha gente, a gente fez um case muito legal, vamos trabalhar nisso juntos. Então já traz os indicadores de ESG e aí já conta toda essa história e tem funcionado muito bem. Então eu acho que as áreas das corporates, elas podem usar a inovação, a área de inovação ou os seus times internos para isso, para contar essas histórias, porque tem muita coisa legal acontecendo. Eu, como funcionária e CLT de uma grande corporação, eu via isso acontecendo todos os dias e o marketing pode contar essa história de diversas formas, né? Com hoje muito mais canais, com podcast, com tudo que a gente está vendo, que é muito legal. Então, não acho que vai atropelar, mas eu acho que vai dar uma empurradinha, assim, para acelerar. Provocar. Eu acho que é quebrar o modelo, né? Exato. Mas eu acho que isso em todas as áreas, né? E eu acho que isso sempre da história, né? Vamos pensar na época do Olivetti, que era a máquina de escrever. Eu acho que tem que sempre estar acompanhando, né? Mas Kodak. Eu acho que se complementa a Kodak, Xerox, né? A Xerox, enfim. E eu acho que é uma questão de você acompanhar
acompanhar. Eu acho que você sempre, independente da área, tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Vamos abraçar e vamos crescer e vamos entendendo, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Então, também não acho que é o atropelar. É complementar, impulsionar, talvez seja o termo. Concordo 1000% e aprendi a evoluir em cima da minha frase. Não, por favor, né? Vamos juntos. Porque nós aqui, como lado inovação, a gente quer ajudar o marketing. A gente quer junto. Uma vez eu me questionava, né? Poxa, o que é inovação? Inovação é você resolver uma dor. Então, eu acho que, poxa, que dor o marketing tem? Legal. Então, existem ferramentas que podem ajudar. Não existe inovação se não tiver dor, né? Acho que é um pouquinho disso. Vocês querem me entrevistar? Vai falar de marketing? Não, mas é legal. É até uma boa pra gente fazer depois. Boa. Eu queria ficar muito tempo aqui conversando com vocês, porque tá muito legal. A gente tem, infelizmente, limite de horário. Mas a gente faz sempre uma provocação final nos nossos papos. Quem quer responder primeiro? Deixa eu chamar, eu falo demais, daí eu vou achar que só eu quero falar, não é isso. Agora a batata veio pra cá. Não para. Eu queria que vocês dessem um conselho de vida que vocês aprenderam ao longo da vida, que é muito importante para vocês, para alguém que vocês conheceram agora. Pode ser eu, pode ser o Léo. Mas assim, cara, não deixe de, ou então não vá lá, ou então o que você quiser, o que pintou na sua... Que bateu aqui, né? Tá. Bom, a primeira coisa que bateu aqui no meu coração para falar agora nesse conselho de vida é sobre a resiliência. E eu não sei se é algo que você pode ensinar, mas é algo que eu vejo cada dia mais necessário no mundo que a gente vive, né? Com tanta ansiedade. Olhar para os seus desafios, para os seus problemas e até para as suas oportunidades de mais de uma perspectiva. Então, muitas vezes a gente está preocupado com alguma situação ou está muito empolgado com alguma situação e você fica focado só naquilo. E hoje o que eu mais pratico é tira um minutinho, faz uma meditação, corre um pouco, tenta tirar um pouco o foco daquilo e depois você volta. Gente, muda o problema. Então, falam, né? Dorme com um problema que ele acorda outro. Então, para problema e para soluções também e oportunidades que nós temos. Então, acho que essa é a dica que eu daria para qualquer desconhecido na rua. Dorme um pouquinho com essa história, medita uns minutinhos, você vai resolver. Show de bola. Pegando o gancho da Má, eu acho que transforma problema em inovação, né? Aí você já transforma uma startup, já cria uma startup. Mas acho que dando um recado para todo mundo, uma frase que eu gosto muito, né? Inclusive fiz alguns bottoms pro evento, de que só cai quem tá voando, né? Então não tenha medo de errar, não tenha medo de aprender, né? Às vezes a gente fala de perrengue, até comentei um pouquinho com a Má antes, mas perrengue é aprendizado, né? Eu acho que errar 2 vezes a mesma coisa, às vezes é um pouquinho chato. Mas você tem que aprender com isso, então que a gente não pode ter medo, né? E eu acho que isso também impulsiona o empreendedorismo e tá com vontade, tem alguma ideia, né? Confia nisso, não vai ser sempre 100%, mas pelo menos você vai aprender, né? Com os seus erros, com os desafios, abraça e vamos decolar todo mundo junto. Pô, que lindo, muito legal. Adorei. Muito obrigado. Fico até refletindo já aqui, que é muito legal. Eu sou muito... Eu sinto as coisas de um jeito legal e às vezes eu travo para... Nossa, o que ela me falou agora? O que elas me falaram agora? Mas eu queria agradecer em nome da Monk. Eu acho que foi de repente, mas não foi à toa, nada por acaso. Vocês são pessoas incríveis, eu admiro, conhecemos agora, mas dá para ver brilho no olho das duas, eu estou fazendo o que eu amo, eu estou fazendo o que eu acredito. Isso é muito engajador para a gente. E obrigado, parabéns. Eu quero agradecer ao pessoal do Cubo que fez essa gentileza de nos conectar. E é isso, gente. Estamos aqui no Startup Summit, de galho em galho na edição especial. E é isso. Obrigado, adorei. Obrigada a vocês, obrigada pessoal. Vamos falar mais com certeza e contem com a gente, cara. A gente está a um elevador de vocês. Com certeza. Tá? Vamos eu faço questão de, independente de trabalho ou não, eu estar perto de vocês para ajudar a refletir no que for preciso. Poxa, obrigada, 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 gente. Gratidão. Oportunidade incrível. Amém. Tchau, tchau. Valeu. Muito Tchau. bom.